Olá, bem-vindos ao quadro. Na aula de hoje vamos fazer uma revisão de todos os grupos vegetais. Nessa aula vou falar as características mais importantes que vocês não podem esquecer. Então vamos lá. Eu preparei aqui um quadro comparativo. Neste quadro nós vamos escrever as características e relacionar com cada grupo vegetal: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então vamos lá. A primeira característica é a presença de vasos condutores. Briófita não apresenta vaso condutor. Já os outros grupos vegetais apresentam vasos condutores, que são o xilema e o floema. E a presença desses vasos condutores é muito importante porque os vasos condutores aumentam a eficiência de transporte de seiva, o que promove um aumento do porte. E vocês devem se lembrar que as briófitas são plantinhas muito pequenas, principalmente pela falta dos vasos condutores. Falando agora de tecidos verdadeiros. Quem tem tecido verdadeiro? Quem não tem? Bom, as briófitas não apresentam tecidos verdadeiros. Elas têm cauloide, filoide e rizoide. Já pteridófitas, gimnospermas e angiospermas apresentam raízes, caules e folhas, com tecidos verdadeiros. Depois disso, vamos falar sobre a fase dominante no ciclo de vida da planta. Nas briófitas, a fase dominante é o gametófito, e o gametófito que produz gametas. Já nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, o esporófito que é dominante no ciclo de vida da planta, e é o esporófito que produz os esporos. Agora, falando de uma característica importantíssima, que é a água para a reprodução. Isso aqui, pessoal, sempre cai em prova. Então, muita atenção. As briófitas e as pteridófitas dependem da água para a reprodução. Essas plantas apresentam gametas flagelados, que são os anterozoides. E os anterozoides vão nadar até encontrar a osfera, que é o gameta feminino. Gimnospermas e angiospermas não dependem mais da água para a reprodução. E isso acontece porque esses grupos vegetais apresentam grãos de pólen. E no grão de pólen é formado o tubo polínico. O tubo polínico foi uma aquisição evolutiva muito importante que permitiu a independência da água para a reprodução. O gameta masculino vai chegar até o feminino percorrendo o tubo polínico. A próxima característica é a presença de sementes. Briófita não tem semente, nem pteridófita. Gimnospermas e angiospermas apresentam sementes. E para você lembrar quem tem semente, é muito fácil, é só olhar o nome. Esperma significa semente. Então, gimnosperma e angiosperma são plantas que apresentam sementes. Além das sementes, nós podemos falar nas flores. Briófitas e pteridófitas não apresentam flores. As gimnospermas apresentam estruturas que são chamadas de estróbilos. E os estróbilos podem ser considerados como flores imperfeitas. As flores mesmo estão presentes nas angiospermas. Essas flores são flores perfeitas, que possuem atrativos, como, por exemplo, a cor, o cheiro.
o néctar. Essas características são muito importantes para atrair agentes polinizadores. E já que falamos de sementes, flores, vamos falar de frutos. Os frutos só vão aparecer nas angiospermas. A aquisição do fruto foi muito importante para as angiospermas, porque o fruto protege as sementes e aumenta a dispersão delas. E isso é uma característica muito importante e o que possibilitou uma expansão desse grupo. E aqui, pessoal, tem uma pegadinha muito comum de prova. Falar que pinhão é fruto das gimnospermas. Pinhão é semente. Não se esqueçam disso. Gimnosperma não possui fruto. E para fechar, vamos falar alguns exemplos. Como representante das briófitas, nós temos as hepáticas, os antóceros e os musgos, principalmente os musgos. Como pteridófita, nós temos a samambaia, a venca, xaxim. Já nas gimnospermas, o principal representante são os pinheiros, mas também temos as sequoias, os ciprestes. E nas angiospermas, podemos falar de todas as árvores frutíferas. Então está aqui o nosso quadro. Lembrando que isso é apenas um resumo. Se você ainda tem dúvida, volte nas aulas individuais. Nas próximas aulas, vamos resolver alguns exercícios de vestibular. Não percam! Até lá!